Bom dia. Bom dia. Glória a Deus. Estamos na conclusão do retiro. Peço que os irmãos estejam bem atentos. Vamos trabalhar os últimos slides, 11 eu acho, para concluirmos esse tema. Mas percebemos como o Espírito Santo está nos conduzindo em sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Senhor. E certamente nossas vidas não serão mais as mesmas, amém? Começa um novo tempo, você pode declarar isso para quem está perto de você, diga: começa um novo tempo do Espírito Santo de Deus para mim e para você, em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, te agradecemos. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus. Damos graças. Muito obrigado, Senhor, por nos conduzir até aqui e por estar no controle de todas as coisas para a conclusão deste retiro. Obrigado, porque pela fé vemos um novo tempo, uma semana que vai dar início a uma nova perspectiva de vida para cada um de nós, como filhos, chamados, herdeiros, em Cristo em quem nós estamos. Obrigado, Jesus, pelo privilégio de estarmos assentados em Ti nos lugares celestiais. Obrigado, Espírito Santo, por compartilhar conosco a sabedoria de Deus. Aleluia, o pleno conhecimento de Deus, nos dando a força para que isso seja revelado e manifestado para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus nos conceda, Paulo de Saborando, vos conceda espírito de sabedoria, que Deus sabe, que Deus conhece, e revelação, que Deus conhece, manifestado, no pleno conhecimento dEle, nos tirando da condição de parciais, né? De tendo apenas uma parte, a compreensão de uma parte apenas do propósito, da vontade do Senhor. A vontade dEle é que eu e você cheguemos à plenitude, tenhamos pleno conhecimento do Senhor. Então, caminhamos sobre isso nesses dias, e hoje nós vamos falar de 7 aspectos práticos e aplicáveis de nossa realidade espiritual em Cristo. Falamos sobre a sabedoria. Então você deve ter percebido textos que afirmam quem somos, onde estamos, o que podemos, tudo em Cristo, como a Leia compartilhou aqui. Fora de Cristo, nada. Deus não tem compromisso com nada e ninguém fora de Cristo. Tudo de Deus está em Cristo, é através de Jesus. Estávamos conversando ali, né, André? Que é a dependência prática. Nós ouvimos sobre o maior pecado do homem, que é a independência, né? Que leva a incredulidade, que leva à independência, que leva à desobediência. E às vezes, como é que se aplica isso? Pois é, Deus está nos ajudando a compreender que fora de Cristo é independência, em Cristo é a dependência. Fora dele, independência, nele, dependência. Então, nada disso vai funcionar fora dele, nada, não tem nada, absolutamente nada. Deus concentrou tudo, toda a plenitude nele, em Cristo, e a obra do Espírito Santo é nos conduzir a Cristo, nos revelar a Cristo. Por isso que Jesus falou: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. É o Espírito Santo que realiza essa obra. Jesus é o centro de todas as coisas, e tudo é nele. Então nós vamos ver 7 realidades espirituais, aplicáveis, práticas,
da nossa realidade espiritual em Cristo Jesus. Vimos a sabedoria, o que Deus sabe, o que Deus planejou em Cristo, em que Ele nos colocou, e agora nós vamos ver a revelação, a manifestação. Estejam prontos, eu estou assim, já há muito tempo meditando sobre essas coisas, mas até esses dias aqui Deus trouxe outras coisas novas. Ele vai pacientemente, progressivamente, ampliando, né, até a eternidade, coisas que estão me deixando assim, extasiados, né, extasiados diante do Senhor. Vamos bem devagarinho, tá? Vamos devagarinho, a gente vai conversando. Então, primeira realidade espiritual aplicável diz respeito à nossa localização e condição espiritual. Onde eu estou, né? E qual é a minha condição? A Bíblia diz que nós somos membros do corpo de Cristo. Eu estou no corpo de Cristo. E não é porque eu me reúno no salão, né, de vocês lá ou na chácara da igreja. É uma realidade espiritual, porque tanto o salão quanto a chácara da igreja estão na terra. Não é isso que a palavra está dizendo. Nós estamos no corpo de Cristo. Literalmente no corpo espiritual de Jesus. Somos membros desse corpo. Quem está compreendendo, diga amém. Se você sabe disso, você vai começar a viver, a manifestar e a revelar como quem de fato está no corpo de Cristo. Fazendo a diferença, inclusive, quando estiver no salão da igreja e na chácara da igreja, que está aqui na terra. Mas você está no corpo espiritual, ressurreto, glorificado de Jesus. Amém, queridos? Isso é fé pura. Efésios 2 diz que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, né? Juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais. Estamos vivos em Cristo, não estamos mais mortos, né? Espiritualmente, respiramos, não apenas física e biologicamente, espiritualmente nós respiramos. Amém, queridos? Temos vida, a vida de Deus, aleluia, a vida de Cristo. Quem tem essa vida aí, manifesta, aleluia. Amém, irmãos? Assentados nos lugares celestiais em Cristo. A minha geografia, a geografia que determina todas as coisas, não é a da terra, não é o GPS deste mundo. É nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esta é a minha localização. O Waze não alcança isso. O Google Maps não alcança isso. Isso é incrível. Em Cristo Jesus. Então, localização e condição espiritual. Estamos vivos no corpo de Cristo, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Diga: estamos vivos no corpo de Cristo, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém ou não? Não quero parar muito, né? A hora voa demais, muito rápido. Mas só para você entender que isso vai mudar muito a nossa perspectiva. Por exemplo, quando chegar na sua faculdade, você não chega mais por baixo. Você chega por cima, no bom sentido, e é sem orgulho, sem arrogância. É por fé. Você não está chegando abaixo, está chegando acima. Quem está compreendendo, diga amém. Gente, isso é Espírito Santo. Espírito de Deus nos dá sabedoria e revelação. No pleno conhecimento do nosso Deus, nós oramos, Senhor. Nós oramos com fé, crendo que Tu já estás fazendo isso. E não seremos mais os mesmos, Senhor. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém, irmãos?
Eu choro porque sei que em mim mesmo eu não tenho capacidade de colocar essas coisas dentro de vocês. Mas assim como Paulo fez, eu oro também. Essa obra é do Espírito Santo. E Ele está fazendo isso comigo também. Eu sou igual a vocês, estou junto com vocês. Na responsabilidade de compartilhar essa palavra, mas com tanto temor e tremor, mas na mesma condição de vocês, como alguém que depende do Santo Espírito de Deus, para que isso se torne uma revelação manifestada por causa da sabedoria de Deus em Cristo Jesus, onde todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, mas que Deus quer revelar e manifestar a nós. Em nome de Jesus, eu creio que o Espírito Santo está realizando essa obra. Deus não nos traria esses dias aqui para um tempo perdido, não. Deus vai cumprir, já está cumprindo toda a sua vontade. Vamos avançando. Segundo, estatura e desenvolvimento espiritual. O Senhor colocou algo no meu coração. Se puder voltar no primeiro ponto ali. Localização e condição espiritual. Eu não sei se nos próximos pontos vai ter o que eu vou trazer aqui, Dani. Mas o Senhor falou muito forte no meu coração ali enquanto eu louvava. E eu busquei no Senhor ali discernimento. Pai, qual que é a minha porção para o encontro de hoje? O que o Senhor quer usar a minha vida, né? Enquanto a gente cantava ali, o meu coração é teu. O Senhor me lembrou que vocês, na idade que vocês estão numa idade onde já estão pensando num relacionamento, futuro relacionamento de casamento. É normal, é saudável. E é possível que alguns de vocês até já tiveram algum relacionamento e nesse relacionamento tenham se ferido, tenham sido traídos ou traídas. E muitas vezes a gente traz isso para o nosso relacionamento com o Senhor. Uma possível insegurança para se entregar. Eu me entreguei a Jesus totalmente próximo dos 20 anos. Antes disso eu era um cristão minimalista, viu, Daniel? Eu era minimalista, eu era um cristão basicão. Até o ponto de eu ficar longe do Senhor um tempo. Mas quando eu me entreguei para o Senhor, eu me entreguei de corpo, alma, espírito, coração, tudo mais. E eu queria dizer para cada um de vocês que nós não só estamos em Cristo, mas nós estamos assentados. Ontem o Daniel falou sobre quem já andou de avião aqui, mas no momento de turbulência no avião, o pessoal fala para todo mundo se sentar no seu lugar. Por quê? É uma situação e uma posição de segurança. Quando alguém quer te dar uma notícia difícil ou ruim, a pessoa às vezes pergunta, você está sentado? Ah, eu não estou. Então se senta. Por quê? Uma posição de segurança. Nós não só estamos em Cristo, mas nós estamos assentados numa posição de segurança em Cristo Jesus. Você pode entregar o teu coração totalmente a Jesus, porque Ele não vai te trair. Ele não vai te machucar. Ele não vai te abandonar. Ele não vai ser o teu Deus hoje e amanhã não vai ser mais. Amém, amados? Eu quero trazer essa palavra. Pode ser que Deus esteja falando especificamente com alguns de vocês ou algumas de vocês, por estarem feridas ou terem sido feridas ou feridos em relacionamentos. Mas saibam que o relacionamento com Cristo é seguro. Amém? Quando eu me entreguei ao Senhor ali aos 19, 20 e poucos anos, eu tinha uma oração e uma consciência muito forte de que eu era do meu amado e o meu amado era meu. Eu sou de Jesus, Jesus é meu. E hoje eu tenho 41 anos, essa consciência é ainda maior. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. E eu tenho convicção que aos 60 anos eu vou ser ainda mais do meu amado e ele vai ser meu.
e aos 80, eu não sei até quando eu vou para Cristo ou Ele vem para mim, mas, queridos, isso é uma realidade eterna. Eu sou eternamente do meu amado, Ele é eternamente meu. Amém, queridos? Por graça, por Efésios diz, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o bom prazer da sua vontade, como a Leia trouxe aqui, não pelo que eu fiz ou pelo que eu sou, mas a palavra diz, Deus está nos céus e faz o que lhe apraz. Foi prazeroso para Deus te escolher. Ele escolheu isso de coração aberto e livre, sem necessidade ou pressão de ninguém, mas por ser um Deus de amor, Ele escolheu te amar. Aceita isso, querido. Aceita isso em nome do Senhor Jesus, porque isso é precioso, a gente receber esse amor, não mais um amor que eu me esforcei ou comprei, ou que eu preciso ali fazer algo, mas porque Ele escolheu me amar, e agora eu escolho o amar também, e eu escolho obedecer, eu escolho me entregar, eu escolho viver para o meu amado. Amém? Então saibam disso, nós estamos localizados em Cristo, vivos em Cristo e seguros, assentados em Cristo. Amém? Recebam isso do Senhor, amados, em nome de Jesus. Glória a Deus. Segunda realidade espiritual, estatura e desenvolvimento espiritual. A palavra diz, até que todos cheguemos à unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus. Pode abaixar um pouquinho, está sobrando o áudio. Pleno conhecimento do Filho de Deus, à medida da estatura da plenitude de Cristo Jesus. Também diz, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos, nos desenvolvamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Resumindo, nós temos uma medida espiritual, individual e coletiva. Individualmente, como filhos de Deus, como discípulos do Senhor Jesus e como igreja, como comunidade, como expressão do corpo de Cristo. Uma medida. Vocês já perceberam que eu e o André temos mais de 1,90 m, Moisés também. Ou seja, é uma medida, uma estatura física. Não quer dizer nada. Eu tenho um sobrinho com 2,8 metros de altura. Não quer dizer nada. Mas a estatura espiritual, ela determina tudo. Amém ou não? Você está conseguindo entender? Desenvolvimento. Os filhos de Deus não são raquíticos, anêmicos. A sabedoria de Deus, o conhecimento que Deus tem em Cristo para nós, e que o Espírito Santo está nos dando em sabedoria para a revelação, é de um desenvolvimento completo, perfeito, harmonioso, que cresce, que se desenvolve espiritualmente. Vou falar uma coisa para você compreender. Pode ser que entre os jovens tenham pessoas mais desenvolvidas, mais maduras do que os velhos da congregação. Porque o que determina é o espiritual. Por que será que Deus escolheu Davi, o caçula, com os irmãos mais velhos que ele tinha? Espiritualmente, a maturidade de Davi era muito maior e superior à dos seus irmãos. É isso. Eu choro e fico empolgado com esse tema, porque Deus nos tem mostrado que Ele está em toda a Escritura. E até esses textos, como eu estou dando um flash de 1 Samuel 16, lá da Antiga Aliança, é para a gente compreender que Deus deixou flashes e aplicações em todas as Escrituras para que a gente compreenda isso, que agora, na Nova Aliança,
pelo Espírito Santo, Cristo com sua obra consumada, Deus, através dos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, nos deixam compreender agora, com muita clareza e simplicidade, como dizia meu irmão mais velho, na época da gíria, né? Qual é que é? O que é que de fato determina segundo o propósito de Deus. Amém ou não? Pode ser que tenha um baixinho aqui entre nós, que fica olhando para mim e para o André, né, 1,90 m e paulada. Talvez você seja mais alta do que nós espiritualmente. E é isso que determina. Quem está compreendendo, diga amém. Aleluia. Terceira realidade espiritual. Eu amo essa. Eu amo essa. Eu oro por ela. Resplendor. Efésios 5:8 diz: pois outrora éreis trevas, agora porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. E só nesse verso Paulo traz tanto a sabedoria quanto a revelação. O Espírito Santo, na verdade, traz através de Paulo. Sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, a revelação. Amém ou não? Eu amo isso aqui, isso é maravilhoso. Resplendor espiritual. Como isso é importante, porque o mundo jaz em trevas, mas quando você chega sabendo dessas coisas, a verdadeira luz resplandece em casas, ambientes, empresas, ruas, bairros, seja onde for. Você está compreendendo isso? Isso é muito forte. Espírito de Deus, Espírito Santo, obrigado porque tu estás fazendo isso, Senhor, nos dando sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus, em nome de Jesus. Quarta realidade espiritual: estado e postura espiritual. Ele diz: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te, te põe de pé, te apresenta, marca presença. Mas não é uma marcar presença, a roupa de marca, meu tênis é Puma, mas eu tenho um Nikezinho lá em casa também. Isso quer dizer alguma coisa? Não. Presença estética? Não. Externa? Não. Não é isso que a palavra está dizendo. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Despertados, mesmo dormindo. E eu sou um que entra nesse carro até chegar na casa do Daniel, já estou dormindo fisicamente, mas espiritualmente despertado. Aleluia. E acordados, levantados, iluminados, não sonolentos, sem discernimento. Tem gente que não discerne, para ele tudo é natural. Está havendo uma guerra espiritual, uma quebradeira, demônios certamente voando, e Deus, que controla todas as coisas, só esperando, porque está escrito em Efésios 1:22 ali, se não me falha a memória, 23, para que ele seja o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Quer dizer, Deus nos deu algo que a gente precisa usar para colocar as coisas em ordem, mas está dormindo. A gente analisa tudo naturalmente. Não tem discernimento espiritual. Parece que sempre é 1 mais 1 é 2. 2 mais 2 é 4. Isso é conta natural. Paulo escreveu na carta da igreja aos Coríntios, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito.
ele não discerne nada, não tem entendimento, porque ele sempre vive aqui embaixo. O espiritual julga, discerne bem todas as coisas, porque ele está lá em cima, ele está em Cristo Jesus, ele percebe espiritualmente, está acordado, está atento, ele está ligado. As coisas não são como parecem ser aos nossos olhos, naturais e físicos. Tudo tem uma explicação espiritual. E, gente, não é exagero, é uma realidade espiritual. Quem está compreendendo, diga amém. Você não lembra quando Eliseu e o seu moço, os assírios, cercam aquele lugar onde eles estavam? E o moço apavorado, e Eliseu ora dizendo: Senhor, abre os olhos do moço. Ele está dormindo, ele está acordado, ele não tem visão, não tem entendimento, ele precisa ser despertado. Deus abriu os olhos e ele viu que havia carros e carruagens de fogo cercando. Aleluia. Senhor, tu estás abrindo os olhos desses jovens, e o meu também, para que possamos ver acordados, despertados, aleluia, discernindo bem todas as coisas, em nome de Jesus. Quinta realidade espiritual, eu amo essa também. Eu não pulei não, né? É isso. Aroma espiritual. Eu sou movido a banho. Tomo um banho para dormir, aí tomo outro banho para acordar. Essa, um atrás do outro. Dani, me perdoa pela conta de água que talvez virá esse mês na sua casa lá. Só de banho, né? Vou acordando e dormindo num banho. E tem o meu kitzinho de perfume lá, né? Um vai aqui, outro vai aqui, né? E por aí vai. Para deixar um cheiro físico. Que tem sua utilidade, mas não determina nada. Eu e você temos um aroma espiritual. Você sabia disso? Diga para quem está ao seu lado: tem um perfume, uma essência eterna que você precisa usar. Diga para o seu irmão: você precisa conhecer essa essência. E diga para ele: eu sou representante dessa grife. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e a si mesmo se ofereceu por nós, se entregou por nós, como sacrifício a Deus em aroma. Deus sente cheiro. O cheiro de Sodoma e Gomorra fedeu diante do Senhor. E Jesus, em seu sacrifício, cheiro agradável. Quando Jesus entregou sua vida em oferta a Deus e em favor a nós, Deus, uma figura interessante foi o sacrifício que Noé, olha como está tudo na Bíblia, logo após o dilúvio, saiu da arca, tomou de animais limpos e ofereceu ao Senhor. Disse que Deus aspirou o suave cheiro e disse: não destruirei mais a terra como fiz. Aleluia. E quando Jesus entregou sua vida, esse sacrifício me agradou. Está aceito. Oferta, sacrifício agradável, aroma, aleluia, suave. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Quem caminha em triunfo em Cristo aqui, diga amém, aleluia. Diga para o seu irmão: triunfamos em Cristo Jesus, nós vencemos em Cristo, aleluia. Olha só, e por meio de nós manifesta, você entendeu? Todas as epístolas trazem. Triunfo em Cristo, sabedoria, por meio de nós manifesta revelação.
a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, nos que se perdem. Aroma, cheiro, fragrância espiritual. Você tem cheiro espiritual. Eu tenho, nós precisamos nos perfumar. Não estou falando de coisas abstratas. Não, irmãos, eu não sei que palavra eu posso trazer aqui. É realidade espiritual. Eu aprendi isso com o Erasmo Ungaretti. Não me esqueço do que ele ministrou. Não tanto nessa perspectiva aqui, mas quero dar crédito também ao nosso vozão, porque foi um primeiro start, onde Deus começou a despertar essas coisas. Se nós cremos tanto, e dependemos tanto, e cuidamos tanto da realidade física, por que não cuidamos da realidade espiritual? Porque é ela que determina todas as coisas, tanto para nós, quanto para o serviço que nós temos a prestar para a realização do propósito de Deus. A realidade física não determina nada. Se eu fosse depender da minha realidade física, eu seria um velho hoje, né? Eu não me considero um velho, mas seria um homem hoje inexpressivo, tímido. Eu era assim, e enrolado. Eu era muito enrolado. Não precisei sair da igreja para viver mergulhado em pecados, em impurezas. Você não me conheceu. Deus me conheceu e foi rico em misericórdia. Amém? E me colocou em seu Filho Jesus. Jamais eu poderia me expressar, poderia compartilhar, nada. Tudo é glória do Senhor e realidade espiritual de Cristo agora manifestado na minha vida. Amém, meu irmão? Eu e você temos cheiro. Cheiro espiritual. E essa fragrância é sentida. Ela é percebida, ela precisa ser manifestada. Você vê, Deus tem, né, as suas essências lá. Agora, realidade espiritual, a sabedoria. Somos o bom perfume de Cristo. Isso agora precisa se manifestar. Porque às vezes a gente, que nem, me perdoe o termo, Senhor, me perdoa, mas é só para descontrair um pouco. Às vezes a gente não fede nem cheira. A gente não faz diferença. Você não faz diferença nenhuma. Você passa despercebido no meio da sua família, na sua faculdade, no seu trabalho. Você não faz diferença nenhuma. É mais um. E às vezes é até atropelado pelo adversário. Qual é a razão? É porque não sabe. Esses dias Deus está nos fazendo saber através do Espírito Santo da sua palavra. E agora acabou a moleza. Amém? É como aquele jovenzinho, eu fui assim também, magrelo, né? Baixinho. Daqui um pouco você vai crescendo. Apanhava um monte, mas agora acabou. Vira para quem está ao seu lado e diga: acabou, as trevas acabou agora. Acabou a brincadeira comigo. Agora eu me levanto em Cristo Jesus. Amém, queridos? Aleluia! Amém ou não? Amém. Não para por aí. Sexta realidade espiritual: lucidez e conteúdo espiritual. Isso é tão forte. Presta atenção, não percam, em nome de Jesus. Estamos quase terminando. Efésios 5,18 diz: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos. Se eu posso me encher é porque sou um recipiente espiritual, que deve ter um conteúdo espiritual, que determina todas as coisas, que é o Espírito Santo. Lúcidos e cheios, não embriagados com vinho, com as coisas desta vida, que embriagam.
você não tomar cuidado, o Instagram te embriaga. A internet te embriaga. Fica bebinho com as coisas dessa vida. A política te embriaga. Embriaga. Tem gente bêbada aí, espiritualmente, sem lucidez. Mas enchei-vos do Espírito. Que coisa impressionante, tá? Não vou nem comentar aquelas coisas que estão ali abaixo, né? Basta para você saber que existe essa realidade espiritual da lucidez e do conteúdo espiritual. Sétimo e último, e esse é forte: vestes e luta espiritual. Meu Senhor. Efésios 4:24 diz: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Quando ele diz vos revistais, o Senhor mostrou isso para a Selma, é se vestir de novo. Todo dia, toda hora é hora de se revestir. E o significado na raiz da palavra é entrar numa veste. Eu entrei nessa camisa hoje, entrei nessa calça hoje. É isso. Olha só que coisa interessante. Eu e você fazemos isso todo dia, porque nós cuidamos da perspectiva física e material. Por que a gente não entra nas vestes espirituais? Aí você diz: não, mas não quer, meu irmão. Olha o que está escrito: vos revistais. Ele está falando, se reveste, entra. Mas como é que eu vou fazer isso? É como a gente já mostrou, é orando. Senhor, está escrito: vos revistais do novo homem. Eu agora, pela fé, entro nessa veste. Eu me revisto agora. É intencional, é consciente, é perseverante. Você está revelando e manifestando uma realidade espiritual. É de forma prática, é assim que se faz. Não é passivo. A gente lê, às vezes até memoriza o texto, mas nunca chega nesse ponto onde, eu vou pegar isso aqui. É como o Espírito Santo. Eu demorei para ser batizado com o Espírito Santo. Eu demorei. Chamavam para ser batizado, eu vinha, punha as mãos, balançava a cabeça, fazia um monte de coisa, e foi um tempão. Aí chegou uma hora que eu falei: eu nem vou mais. Eu não era fácil não, era incrédulo, duro. Eu não vou mais receber oração não, vou ficar na minha, tal. Deus foi misericordioso comigo. Aí, agora, a gente fazendo discípulos, né, cooperando com o Senhor, olhei a palavra na raiz, recebereis, né? Sempre que você vê a palavra receber o Espírito Santo, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, no grego é lambano, que significa estender a mão para pegar alguma coisa que alguém me quer dar. Talvez você que esteja aqui e não foi batizado com o Espírito Santo, estende a mão e pega, irmão. É simples assim, é fé, se apropria, porque Deus quer dar. Amém ou não? Glória a Deus. E aí é a mesma aplicação para isso aqui. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Algumas versões dizem astutas. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Tem uma armadura que é uma veste de guerra. Presta atenção, guerra. Uma das coisas que eu sempre falo é que uma coisa lamentável é a gente achar que o propósito eterno de Deus é um playground, é um parque de diversões. Tem gente que acha que o propósito eterno de Deus é isso. O que é? Uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Já memorizamos, né? Mas a gente não tem entendimento, que é um pau quebrando. Está claro lá. Tem adversários, tem uma batalha, tem uma luta.
Ou você acha que um irmão que retrocede, que se desvia, que fica criando pecado de estimação, quem é que está dominando essa pessoa? Você acha que é só uma febrezinha que ele tem? Que não, é o diabo, são os demônios que estão cercando, eles andam de redor, a Bíblia é muito clara. Rugindo como leão, procurando alguém para devorar. É gente que não sabe, está aqui embaixo, não entendeu que tem que estar lá acima, está levando a coisa na brincadeira, está achando que é brincadeira um negócio, e não é brincadeira. Gente boa, melhor do que eu, melhor do que você, tropeça, retrocede, morre, cai. São ruins? Não, eles são melhores do que nós. Alguma coisa aconteceu e eles deixaram de saber o que Deus sabe. Preste muita atenção. Porque embora andando na carne, ou seja, vida normal nesse mundo, né, como seres humanos, tá? Não militamos, não guerreamos, não batalhamos segundo a carne. É tão claro o Espírito Santo. Embora sendo seres humanos, ele está dizendo, nós não lutamos como seres humanos, irmãos. Olha que Deus está falando conosco. Somos seres humanos, ele nos fez assim, mas não podemos viver limitados a essa condição de seres humanos, porque não militamos como seres humanos. Ele diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, não são humanas, naturais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, mentiras com aparência de verdade, altivez, tudo, na continuidade, eu nem coloquei no slide, mas ele diz, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, pecado grave, porque o Espírito Santo está nos dando a sabedoria e o conhecimento de Deus, para que isso seja revelado e cheguemos ao pleno conhecimento do Senhor. E a altivez nos impede de chegar nisso, o orgulho. Muitas vezes a própria timidez, que é uma das faces do orgulho. Qualquer coisa que se levante contra o conhecimento de Deus. Essas coisas que você está ouvindo, o Espírito Santo quer fazer disso um recurso de fé, para que você não se intimide, para que você não duvide, para que você pratique, tome posse dessas coisas. Você não tem a opção de não receber essas coisas. Amém ou não? Vestes, luta, campo de batalha, armadura e armas espirituais. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Não vai dar mais para ficar só como seres humanos. Senão o caldo vai entornar. Não vai ser difícil, vai ser impossível. Vai ser complicado. Você está compreendendo? Eu tenho convicção de que o Espírito Santo está deixando claro para você coisas que acontecem na sua própria vida, e agora você está compreendendo qual é a raiz. Deus está revelando o porquê destas coisas, e por sua graça e misericórdia, te animando e encorajando e dizendo, agora começa um novo tempo, filhão. Filha amada, começa um novo tempo para você, aleluia, de graça, de poder, de autoridade, de vitória, de santidade, aleluia, de frutos, de fé. Chega um novo tempo da parte do Senhor para todos nós. Vamos nos apropriar disso. Vamos lá, a gente já treinou esses dias. Erga suas mãos bem altas, abra seu coração, reage, comece a interagir, diga, Senhor, eu recebo. Pela fé me aproprio, aleluia, daquilo que o Senhor já está me dando. Eu recebo, Senhor, eu recebo pela fé, Senhor, essas armaduras, em nome de Jesus, essas vestes espirituais. Eu entro nela pela fé, me revisto do novo homem,
estamos nos perfumando, aleluia, pois somos o bom perfume de Cristo. A fragrância do teu conhecimento se manifestará através de cada um de nós, aleluia, em nome de Jesus. Amém, irmãos? É assim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então temos vestes, luta, campo de batalha. O ringue não é aqui embaixo. Vocês vão casar, o Senhor usou o André até para falar sobre isso, daqui um pouco, depois de casar, você escolhe, o Deus abre teus olhos, na verdade, para aquela moça maravilhosa, princesa, né? Aí abre os olhos dela para aquele príncipe encantado, né? Aí casa, daqui um pouco começa o príncipe e a princesa a bater cabeça. Por que ela? Por que ele? Por que ele? Por que ela? Não é ela ou ele. A nossa luta não é contra seres humanos. Quantos casais demoram para entender que a sua luta não é contra seu cônjuge, é contra principados e potestades. Os demônios que por culpa deles mesmos já entraram na sua casa e passaram a conviver com eles. Às vezes não tem carinho, não tem verdade, não tem fidelidade, tem trevas, desconfiança, amargura, falta de perdão, ressentimento. Quem gosta desse lixo são as moscas espirituais que começam a chegar junto. Você está entendendo? Estou pegando só um pequeno exemplo para que você compreenda. Pode casar com a maior princesa, com o maior príncipe, né, com um milionário, sei lá qual é o padrão que você tem. Meu irmão, se você não recorrer ao Espírito Santo, recebendo a visão da realidade espiritual, o casamento vai ser um fracasso. Pode ser em berço de ouro e com ator de cinema. O que determina é a realidade espiritual. Amém? E eu declaro sobre o seu futuro, sobre o seu casamento, em nome de Jesus, sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus. O Senhor vai dar uma casa firme para você, um casamento abençoado, aleluia, próspero para a sua glória, em nome de Jesus. Vamos lá. Por que quando fala sobre essas coisas você levanta a mão sem eu pedir? Estou brincando. Levanta porque estão sabendo, né? Estão sabendo, é brincadeira, tá? Pode continuar. E nós vamos concluir agora, talvez até dê tempo da gente conversar um pouco, sobre a luta espiritual e a vitória em Cristo, que nada mais é do que o reforço da sétima realidade espiritual. Ela é tão forte que ela vai ser reforçada, tá? Não descartamos nenhuma realidade espiritual. Postura, lucidez, conteúdo, estatura, né, fragrância, resplendor, não desconsideramos nenhuma, todas são importantes, mas vamos enfatizar um pouquinho mais essa sétima da luta espiritual e da vitória em Cristo Jesus. Amém? E vamos orar mais uma vez, então. Agora vocês vão me ajudar a orar. Vamos ficar de pé e vamos orar com postura. Espera aí, senta de novo, por favor. Gente, aquela postura, né? Postura. Você vai levantar, mas vai orar com postura. Eu só estou provocando um pouco vocês, porque eu sei que não sou eu que manipulo e gero isso. É o Espírito Santo, mas só para você entender. Quando você for orar, ora mesmo. A igreja primitiva orava, o lugar tremia. Eles estavam vendo alguma coisa, ainda vamos falar sobre isso. Mas quando você for orar, ora direito. Quando for adorar, adora direito, como quem está vendo mesmo. Amém? Entendeu? Quando você levantar, então você vai orar, e vai ser clamor, tá?
tá? Não é dupla, tripla, não. Cada um ora o que quiser, obviamente baseado na palavra, se apropriando, né, pela fé, tudo isso que Deus tem falado conosco, tá bom? Não fique preocupado, Deus consegue entender o que todos nós vamos estar falando simultaneamente. Ele chama as estrelas pelo nome e conta o número de cada uma delas, amém? Que dirá 100 pessoas aqui reunidas nesse lugar. Então, vamos colocar de pé e vamos levantar um clamor de fé, se apropriando. Não vou provocar vocês, vamos ver se vocês vão entender, né? Vamos lá. Aleluia! De da conte assim da labachada. Aleluia, aleluia. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo. Obrigado por tua palavra, Senhor. Oh, que andalaba show da labacade, assim da labaconde mais. Graças te damos, Senhor, pela riqueza da graça, da glória, da misericórdia do Senhor, em Cristo Jesus, por cada um de nós. Obrigado por esses jovens preciosos, Senhor. Aleluia, revestidos de Cristo e de toda a armadura de Deus. Te agradecemos, Senhor. Aleluia. Vocês oraram de verdade agora, hein? Oraram de verdade. Sabe por quê? Vocês estão vendo alguma coisa. O Espírito Santo está mostrando. Perceberam como muda? A chave vira. E isso vai se estender para a família, para casa, para o trabalho, para a faculdade, para todos os dias da semana. Começa um novo tempo, diz o Senhor. O tempo do meu Espírito agindo e se manifestando na vida de cada um de vocês. Este é o meu propósito, diz o Senhor.
Eu estou descortinando perante os vossos olhos, iluminando os olhos do coração de vocês, diz o Senhor. Vocês estão sabendo qual é a esperança do chamamento da minha parte para com cada um de vocês, a riqueza da glória da minha herança para cada um de vocês que são os santos da minha família, o meu povo, diz o Senhor. Começa um novo tempo, aleluia, nos apropriamos pela fé, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Jesus, glória ao Senhor Jesus, louvado seja o nome de Jesus. Palavra de Deus para vocês, vocês são importantíssimos para a vida da igreja. Talvez sem saber cuidar para permanecer no que o Espírito Santo está falando. Talvez sem saber, a tendência é de uma visão autodepreciativa. Deus está mudando isso. Vocês não são a classe problemática da igreja. Não são. Vocês são resposta de Deus para a igreja em São José do Rio Preto. Jovens, novos, assim mesmo, adolescentes, jovens, mas cheios do renovo da força da fé, do Espírito Santo. Não é amanhã, diz o Senhor. Meu propósito para vocês não está no futuro, está no presente, diz o Senhor. É agora, diz o Senhor. É hoje, diz o Senhor. Agora, no presente momento, que eu estenderei por toda a vida de vocês, diz o Senhor. Hoje vocês ouvem a minha voz e não endurecem os seus corações, diz o Senhor. E assim eu realizo essa obra em vossas vidas e através da vida de cada um de vocês, diz o Senhor. Aleluia. Aleluia, testificando nesse sentido. O Senhor traz uma palavra de que essa geração vai ser conhecida pela unidade. Essa geração quebra qualquer ideia de contenda, de fofoca, de dissensão e de separação na comunidade. Essa geração cheia do Espírito Santo vai trazer unidade. E Rio Preto vai conhecer Jesus pela nossa unidade, porque vamos ser um, como Jesus é com o Pai. O Senhor traz agora uma palavra muito clara, testificando o que o Dani disse. Nossa geração vai ser conhecida pela unidade, pelo amor, pela falta de vaidade, pelo honrar um ao outro, pelo suportar um ao outro, pelo colocar o outro acima de nós mesmos. Nós tomamos posse? Como que nós vamos responder? Dessa mesma forma que nós aprendemos. Vamos levantar as mãos e responder ao que o Senhor tem falado. Nós somos, Senhor, geração de unidade, Senhor. Nós somos a geração, Senhor, que quebra contenda, Senhor. Nós repreendemos e rejeitamos todo espírito de contenda, Senhor Jesus. Tomamos posse de que somos uma igreja do amor, Senhor. Que nós somos a tua família, Senhor, que nós somos a tua noiva, nos ataviando para a tua volta, Jesus. Nós tomamos posse, Senhor, da unidade, Senhor. Nós rejeitamos a vaidade, Jesus. Nós rejeitamos o pensamento acerca de nós mesmos. Tomamos posse da tua palavra, Jesus. E dizemos: eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos a nós, Jesus. Estamos aqui, Senhor, para ser brecha, para ser coluna na tua igreja, Senhor. Nós não vamos repetir, Senhor, e nem trazer os vãos procedimentos dos nossos pais, Senhor, mas nós vamos, Senhor, nascidos do teu Espírito Santo, fazer a tua vontade, Jesus. Tomamos posse nessa manhã dessa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Glória a Jesus. Pode sentar, queridos, vamos concluir. Olha só, luta espiritual e vitória em Cristo. E lembrem-se,
é o reforço da 7ª realidade espiritual. Amém? De vestes, luta, batalha. Então vamos lá. A palavra do Senhor diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Impressionante. O que a palavra nos revela, nós vamos continuar isso no encontro geral hoje à noite. E que bom que vai ter um monte de gente que sabe. Amém? E que vai revelar. O que a palavra nos revela? Primeiro, a palavra nos revela uma luta espiritual. Você está entendendo? Luta, para a gente entender, é um medir de forças. Uma batalha. Alguém querendo prevalecer contra o seu oponente. Amém? Amém ou não? Você está entendendo? Existe uma luta, só que essa luta é espiritual. Diga para quem está ao seu lado: a luta é espiritual. Quem está compreendendo, diga amém. A palavra também nos revela que a luta espiritual é travada em um território espiritual. O campo de batalha, o ringue, não é na terra. É espiritual. Nas regiões celestiais. Não é aqui embaixo. Não é contra carne e sangue. É uma luta espiritual num território espiritual. Onde, embora andando na carne, ou seja, como seres humanos, não militamos segundo a carne. É uma coisa impressionante, e é isso que eu estou falando esses dias. Se você achava que o Evangelho, que o reino de Deus é uma coisa monótona, você não faz ideia do dinamismo que é, da aventura, vou usar, Deus me perdoe, né? Só para você entender, que é a realidade espiritual. É incrível. A luta é espiritual e o território é espiritual. O ringue, o campo de batalha, não é natural, não é físico, é espiritual. Terceiro, os inimigos são espirituais. Não é contra sangue e nem contra carne. Não é contra seres humanos. Amém? É contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal, os demônios. Não é contra inimigos naturais, físicos, humanos, aqui de baixo. Os inimigos são espirituais. Também nos revela, tudo com base naquele texto que nós lemos. Temos plena vantagem e certeza de vitória nesta batalha contra o adversário por meio de Cristo Jesus. Eu vou repetir, porque essa talvez seja a melhor notícia dessa lista e nem todo mundo sabe. Temos plena certeza
de vitória nesta batalha contra o adversário por Cristo Jesus. Aleluia! Ele disse na cruz: está consumado. Ele triunfou, ele venceu, aleluia. Da última vez que estive com vocês, eu acho que falei um pouco sobre a vida e obra de Jesus, meu tema preferido. Eu amo esse tema. Hebreus 2,14, e a vós outros, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes ele também participou, para que por sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo, e libertasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O diabo foi destruído por Jesus. Não deixou de existir, mas foi privado de força, reduzido a total impotência e retirado do lado. Desempregado, você encontra esse significado na raiz da palavra. Jesus venceu. Ele se revelou a João e ele disse: eu venci. Tenho em minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Eu e você estamos nele. Nós estamos no vencedor. Estamos em Cristo Jesus. Jamais ousaríamos mexer com esse tipo de coisa fora dele. Deus me livre. A nossa confiança está em Cristo Jesus. Nele nós sentamos, nos acomodamos, nos aconchegamos nessa posição de segurança em Cristo Jesus. Amém. A palavra também nos revela que para tomarmos posse da vitória em Cristo, somos herdeiros, pertence a nós, diga, pertence a você, a nós somos herdeiros, diga isso, irmão. Devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder e nos revestir de toda a armadura de Deus para nós tomarmos posse da vitória. Você já percebeu, quem aqui não passou pelo exército, já deve ter percebido que exército não é uma brincadeira com um armamento, a roupinha verde, aquelas coisas não, tem preparo físico. Tem que correr, tem que ter condicionamento físico, senão não consegue nem amarrar o coturno, nem carregar o fuzil. Espiritualmente é a mesma coisa. Quando ele diz fortalecê-los, eu preciso estar condicionado espiritualmente para me revestir também da armadura de Deus. Então, para tomarmos essa posse da vitória como herdeiros, precisamos nos fortalecer no Senhor e nos revestir da armadura espiritual de Deus. De vez em quando eu esqueço, e eu já falo isso como uma confissão de pecado. Deus me perdoe. Mas uma das coisas que eu tenho firmado com o Senhor é, todas as vezes que eu for para a academia, eu vou exercitar meu corpo e meu espírito. E ali no meio dos exercícios, às vezes ouvindo Efésios, ouvindo a Bíblia, ou um louvor, ou alguma coisa assim, Senhor, estou fortalecendo meu espírito, porque está escrito, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E né? Talvez seja meu jeito, mas ninguém sabe de nada. Eu estou com meu fone, estou lá normal, mas estou orando em língua, porque está escrito, Senhor, que quem fala em línguas a si mesmo edifica. Então eu estou edificando, construindo, Judas, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Eu fico falando essas coisas, está escrito, porque grande coisa é eu fortalecer meu corpo físico. Tem a sua utilidade, mas aqui embaixo, irmão, aqui embaixo, eu quero estar forte, quero ter saúde, obviamente, para servir o Senhor aqui embaixo, mas eu quero estar mais forte espiritualmente. Que de umas barras que eu passei, inclusive, desde o ano passado para cá,
eu tive a pior crise de hérnia. Pior crise. Teve um momento que eu achei que eu não andaria mais. Foi muito difícil para mim. Talvez eu não entrei tanto em detalhes com minha esposa, mas na minha carne fiquei extremamente abatido. Muito abatido. Mas Deus me sustentou pela força espiritual. E a tal ponto que se reverteu a situação. Alguns milagres Deus foi fazendo. Pessoas, irmãos, e até coisas improváveis, como um vídeo que apareceu no meu celular. Inesperadamente, através do qual Deus usou aquele fisioterapeuta para corrigir um erro grave que eu estava fazendo e que estava complicando mais ainda a minha situação. Engraçado que eu nunca mais achei esse vídeo. Eu procurei para salvar, não achei mais. E eu depois falei, Senhor, obrigado. Hoje eu consigo sentar novamente. Esses dias na casa do Daniel. Depois de meses eu consegui fazer um alongamento, que é um alongamento que eu fico sentado e pego na ponta do pé e estico a perna. E há meses eu não conseguia fazer. E eu falei, Senhor, obrigado, Jesus. Eu não imaginava que eu pudesse fazer novamente esse alongamento. É o espiritual. Para cada necessidade física, Deus tem uma resposta, um recurso espiritual para nós. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Além de força e armadura espiritual, também temos armas espirituais. Armas da luz, armas da justiça. Não é empolgante isso? O que você acha? Hein? É ou não é, irmão? É impressionante isso, rapaz. As armas da nossa milícia não são carnais. Elas não são naturais. Não são as armas deste mundo. Mas espiritualmente tem armas. E elas quebram tudo. São armas poderosas. Paulo escreveu em Coríntios, em Deus, e que destroem. Tem um potencial de destruição inimaginável, porque são armas projetadas pelo Deus Todo-Poderoso, aleluia! Um arsenal de guerra, gerido pelo Espírito Santo, louvado seja Deus. Eu e você não fazemos ideia do poder, do alcance que essas armas têm, da eficiência. Louvado seja Deus. Além e também sem sabedoria, esse pontinho aqui é importante. Tem um negócio aqui, hein, do recursozinho. Agora que está acabando o retiro e agora que eu olha lá, ó. E sem sabedoria e postura de guerra estaremos em desvantagem nesta guerra espiritual. Jovem é inteligente. Jovem é especial. Há muitos anos atrás, Deus nos permitiu servir a jovens também. E eu amo jovens, tenho um carinho muito especial. E vocês são inteligentes. Me perdoem até se eu tenho passado dos limites nesses dias, pastores, me perdoem também. Mas eu não era assim, tão expressivo. E normalmente não sou, né? Mas eu fico provocando vocês, porque esse ponto é importante. Tem gente sem sabedoria e postura de guerra. Então, sabendo, nós vamos nos manifestar com postura. Era até uma lição que eu recebia quando eu era atleta profissional. Às vezes a gente ia jogar contra o time, nosso time era um time simples, da cidade do Guarujá, mas da divisão especial. Jogar contra Sírio, Monte Líbano, Corinthians, Pirelli. Só que o que acontece? Dependendo da sua postura, você já perdia o jogo antes de começar. E às vezes você chegava na quadra, aí, olhando os gigantes do outro time, perdeu. Já perdeu.
Porque já está se autodepreciando, né? Considerando o outro ali. Acabou, era atropelado. O time era bom. Uma das coisas que às vezes até mexia muito conosco era assim: bom, é uma oportunidade agora de eu, né, mostrar meu serviço. Eu tinha uma meta pessoal, né? Eu nunca me esqueço, e às vezes a gente conversa rindo. Hoje os dois velhos, eu e meu irmão caçula, Isaías, uma vez que jogamos contra, acho que na época ele estava no Sírio, Paulão, 2,16 m, dessa largura. E ele tinha era um Golias. Um Golias, cara, enorme. E nessa época eu e meu irmão éramos pivôs, imagina, com 1,90 m e pouco, o cara 2,16 m. Mas a gente falou, ó, vamos fazer o seguinte, tu pula na primeira e eu pulo na segunda. E geralmente eu pulava na primeira, ele fingia que ia. E eu pulava na primeira e passava. Quando ele ia, meu irmão vinha e pá, tirava. Ou seja, dava um toco nele. Aquilo nos motivava. Espiritualmente, estratégia de guerra, ou seja, postura. Porque se a gente sabe de todas essas coisas, por exemplo, que essa guerra já é vencida por Jesus, sabedoria, mas agora Deus quer revelar, manifestar essa vitória. Você está entendendo a ênfase de tudo que nós estamos compartilhando desde de sexta? Não se discute que Jesus venceu, só que essa vitória precisa se manifestar. Amém ou não? E agora entra a nossa parte. Então eu preciso entrar nesse campo com postura, não, Jesus venceu. Essa é a fé. Senhor, a ti pertence a vitória, na autoridade do teu nome. Tu és vencedor, Senhor. Cabeça erguida no Senhor, com firmeza, em nome do Senhor Jesus. Amém ou não? Postura de guerra. E é engraçado que na própria corporação, nas Forças Armadas, quando falta postura, até em cana o cara entra. Estava rindo com um irmão que foi prestar serviço numa guarita, sentinela, né, num lugar ali onde ele deveria estar atento. Aí ele caiu no sono. E aí fizeram a ronda e pegaram ele dormindo. Xadrez, meu irmão. Postura, firmeza. Amém ou não? Nós não estamos num campo de lazer. Por isso que eu estou falando, tem um propósito eterno? Tem. Uma família, de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus. Eu amo isso, irmãos. Eu creio nisso, fui gerado nisso. Só que com um pouco de entendimento, você vai compreender comigo que uma das maiores batalhas acontece na família mesmo. Não significa que aquilo é um lazer, que a igreja é um parque de diversões, é um lugar de batalha. Amém? Postura de guerra, aleluia. Sim, eu comentei tudo isso para lembrar você. Por isso que essa postura de oração, entende? Não dá para orar mais daquele jeito. Deus, Senhor, né? Não, cara, não ora assim mais. Deus está nos mostrando através da sua palavra, postura de guerra na oração, sabe? Você está vendo, você sabe o que diz as Escrituras, é uma batalha, a oração já é uma guerra, ali diante do Senhor, proclamando. Vocês me arrepiaram aqui, nessa oração hoje de manhã, é assim, e nós vamos orar hoje à noite assim. Pode dizer para quem está do seu lado, diga, veste essas vestes, essa armadura, não tira ela, não tira a armadura. Diga para o seu irmão, nós vamos usar ela hoje à noite. Nós vamos usar essa armadura hoje à noite, amém? Aí vamos lá, vamos concluir. Ninguém recebe dispensa militar nessa luta. Mas eu sou uma moça, e daí? Mas eu sou recém-convertido, e daí? Mas eu ainda não me converti. Sabendo dessas coisas, corre e se converte, e se coloque em Cristo rápido, porque você já viu que vai pegar para você.
Você está entendendo bem? Se decide logo. É um risco ficar fora de Cristo. Quem está compreendendo, diga amém. Ah, mas agora eu estou velho. E daí? Eu estava lendo uma matéria ontem. Eles estão chamando de o divórcio grisalho, se não me falha a memória. Cinza, né? Divórcio cinza. Onde casais estão se divorciando quando atingem a idade de 50 anos, né? Batalha. Tem espíritos que militam. Precisa saber para resistir, para lutar contra. Amém, irmãos? Estamos compreendendo bem? Então ninguém recebe dispensa. Ah, eu sou criança. Não, daí, vai. Davi também era, né? Samuel era, né? Você lembra do Samuel? Ele também era criança. Ninguém recebe dispensa militar nesta batalha. Amém? O Senhor Jesus destruiu o inimigo. Aleluia. Cadê o glória a Deus e aleluia? A única arma que restou ao inimigo foi a mentira. Em João 8, Jesus falou para os seus contemporâneos: vocês têm por pai o diabo. Ele foi homicida, jamais se firmou na verdade. Desde o princípio, quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A única arma que restou para o inimigo é a mentira. E ele usa ela muito bem, infelizmente. Tem gente preso na mentira. Amém ou não? Você está conseguindo compreender? Por exemplo, uma das mentiras que eu estou sentindo de falar aqui: não vale a pena confessar o pecado. A verdade diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Como? Não vale a pena? É uma mentira que Ele está lançando para prender você. Tem alguém aqui que precisa confessar um pecado, e você vai fazer isso. Você vai vencer. Deus está te dando armas. Você é filho, você tem direito de ser ouvido pelo Pai, ser limpo. É como, me perdoe, irmãos, vou usar um exemplo aqui meio estranho. É como o filho que faz cocô na calça plástica, né? O Eric, meu filho mais velho, me carimbou uma vez, né? Mas foi para tudo quanto foi lado, né? Mas foi uma libertação para mim, porque eu era meio enjoado. E depois desse carimbo, acabou, né? Aí, cada vez que ele fazia as necessidades dele e os demais também, eu nem limpava, eu dava banho. Prazer de dar banho. Deus é assim também. Sujou suas carças, o papai vai limpar você, mas precisa confessar para ele, amém? Perdão pelo exemplo, mas é só para a gente compreender. Então, a única arma que restou para o inimigo é a mentira. Todo o arsenal de guerra de Deus está em Cristo e nos é fornecido pelo Espírito Santo. Todo o arsenal. Por isso que espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus. Tudo o que precisamos nos será fornecido pelo Espírito Santo. E são vestes espirituais de guerra, não de lazer. Que isso fique bem claro. E você compreenda de uma vez por todas: o propósito eterno de Deus é maravilhoso, mas não é brincadeira. Não é lazer. Tem plenitude de alegria, né? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria. Tem tudo isso, tá? Mas abra seu olho, porque é um custo de guerra, de batalha, de postura, de prontidão diante do Senhor, de fé, de aplicação, de obediência, de santidade. É sobre esse custo
que nós nos alegramos, aleluia, na presença do nosso Deus. Amém? Compreenderam bem? Estão animados, queridos? Para concluir, acabou o nosso tema. Olha lá, acabou. Para nós concluirmos rapidamente, tem Bíblia aqui? Eu posso ir citando uns textos e aí você vai projetando, querido? Por favor. Para nós concluirmos. Nós vamos ver algumas passagens bíblicas, olha só, onde a gente vê a aplicação. Não, eu acho que eu não vou falar isso não. O que vocês acham? É porque tem isso ou tem alguns exemplos e experiências também. Nós vamos falar da palavra, se der tempo a gente fala alguma coisa também. Mas projeta Atos 19, 11 e 12, por favor. Olha só. Oi? Ah, então tá bom, tá bem. É que eu comecei a sentir cheiro de almoço. Ninguém vai dizer, mas isso é material e físico? Pode dizer. Estou brincando, vamos lá. E Deus, pelas mãos de Paulo, prestem atenção, fazia milagres extraordinários, o 12, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Olha só, revelação por meio de lenços e aventais do uso pessoal de Paulo. Tinha alguma realidade espiritual, de resplendor, de revestimento, de armadura, de fragrância, pela vida dele em Cristo, que passava até por seus objetos de uso pessoal. Você está entendendo? A profundidade da fé desse irmão e da comunhão dele com Deus, a ponto de passar para os objetos de uso pessoal dele. Aí você diga, não, é apóstolo Paulo. Não, ele sabia. Ele foi um dos que mais escreveu essas coisas. Nós estamos usando escritos que o Espírito Santo revelou a ele. Ele sabia dessas coisas. Vendo isso daí, eu me lembro de Davi, porque às vezes a gente lê Samuel, a vida de Davi, e ficamos impressionados porque o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul. Davi tocava a sua harpa, e Saul se sentia melhor, e o espírito maligno da parte do Senhor se retirava de Saul. Ah, isso era Davi, isso era a harpa, ou era algum cântico especial que Davi, nada. Você vai lendo o livro dos Salmos, e você vai vendo que o estilo de vida de Davi era de fé e comunhão com o Senhor. Isso passava para a sua harpa. Ele resplandecia a glória do Senhor, e o espírito maligno não suportava o cheiro de Deus que tinha em Davi e que tinha na sua harpa. Isso é realidade espiritual. Eu e você não temos ideia ainda do que é isso. Eu estou muito animado e empolgado com isso. Porque, volto a dizer, não somos nós, não é nossa sabedoria, não é nossa capacidade. É Deus, irmãos. É a glória de Deus refletida em nós. É o cheiro de Deus, porque você se envolve com Deus, o cheiro dele pega em você, irmão. A glória dele é refletida em você. Espiritualmente você vai se desenvolvendo e isso vai ser manifestado. Qual a manifestação? O que Paulo sabia
pelo Espírito, agora estava sendo revelado. Como? Eu imagino que ele não programou isso. Presta atenção, não, quem que escreveu foi Lucas. É isso, né? Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Uma coisa que ficou impressionante, um testemunho. Paulo não estava preocupado com isso. A preocupação dele, no bom sentido, era com Deus, com a obra de Deus, com a comunhão com o Senhor. Mas você vê o que ele sabia, como isso se revelava, se tornava visível, ficou visível. Lucas escreveu, os caras levavam o lenço, os objetos pessoais, os demônios caíam fora, as enfermidades saíam. O que é isso? É a manifestação, é a revelação do que ele sabia. Era Deus nele. O texto diz que Deus, pelas mãos deles, não eram as mãos de Paulo. Ele e eu e vocês estamos no mesmo pé de igualdade. O que faz diferença é Deus, é Jesus, estarmos nele. É o Espírito Santo que faz a diferença. E obviamente a aplicação, né? Porque esse cara não era, eu imagino que a postura dele espiritual não era moleza, não, de água de coco, praia e rede. Paulo era em Cristo ali, Cristo, o resto para ele era refúgio. Cristo, a glória dele era Cristo, o alvo dele era Cristo, aleluia. Para Paulo, tudo era Cristo Jesus. Projeta, por favor, meu amado. Atos 5, verso 15. Oh, Senhor Jesus. A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e maca, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. 16, se não me falha a memória. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. A sombra de Pedro. Impressionante. Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Eu não me lembro aqui o endereço, mas o episódio em que ele é livre da prisão, milagrosamente ali pelo anjo, me ajudem a achar. Atos 4. É 4 ou é 3? 4:23. Atos 4:23, por favor. É isso mesmo? Não, quando aconteceu dele ser preso. Eu acho que não é 4 não, é 5, né? Mas aí no 4 tem uma referência que a gente vai usar. Enquanto vocês me ajudam a achar, quando ele é preso, dorme entre as sentinelas e o anjo tira ele de lá da prisão, tá? Mas aí no capítulo 4 mesmo, pega o 5:18. Isso, o 5:18, vamos lá. Atos 5:18. Isso. Levantando-se, a partir do 17, porém o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam, chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocando ao sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere,
E tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança e sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Aplicação da localização espiritual. Espiritualmente eles não estavam no cárcere. E não é nem essa passagem, tem uma outra onde Pedro estava preso, e ele é solto, e as portas se abrem automaticamente, né, e o anjo vai conduzindo eles. Ou seja, depois vocês leem com calma, tudo em Atos dos Apóstolos, tudo realidade espiritual. Ou seja, naturalmente você vê cárcere trancado, as sentinelas no lugar, os homens de guarda. Aí eu pergunto a vocês, o que determina? É o natural ou é o espiritual? É espiritual. Ele saiu de lá. Os caras nem viram. Projeta, por favor, meu querido. Capítulo 19, verso 15. O que tem depois desse, vocês vão gostar muito. Mas 19:15 diz: mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Quantos 7 filhos, se não me falha a memória, de um exorcista tentaram expelir um demônio de uma pessoa. E quem falou isso foi o demônio. Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, porque espiritualmente nós temos uma identidade que pode fazer diferença no reino espiritual. Você concorda que Paulo e Jesus faziam muita diferença, sim ou não? Tipo, o demônio está dizendo assim, ó, eu conheço Jesus, ou seja, com esse eu não mexo, e sei quem é Paulo. Também é complicado. Mas vocês, quem são vocês? Temos uma identidade espiritual. Amém, irmãos? Agora olhe bem para cá. Isso aí ajuda a gente ou não ajuda? Viver em santidade, levar Deus a sério. Porque você não é uma pessoa cega neste mundo, onde acha que é a árvore, é o poste, é o ventilador. Não, meu irmão, é um reino espiritual. Eu tenho uma postura, uma identidade, um testemunho espiritual, que eu preciso zelar diante do Senhor. Não interessa se eu estou perto dos meus pastores, do lado da minha esposa, ou longe. Porque espiritualmente eu sempre estarei sendo monitorado, de um lado e de outro. Amém ou não? Aí, vamos ver capítulo 8, do 26 ao 40, por favor, querido. Atos 8, do 26 ao 40 diz, vai seguindo, tá? Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Volta só um pouquinho, que eu não tinha nem colocado isso. Disse o Espírito a Filipe. O que é isso? Vivo espiritualmente. Ele está tão vivo espiritualmente que ele consegue escutar o Espírito Santo. Que coisa impressionante. Que coisa incrível, gente. Eu estou animado com isso. Eu quero ter ouvidos para ouvir. E eu tenho. Olha, eu já ia cometendo um erro. Senhor, eu tenho ouvidos para ouvir. Aleluia. Porque eu estou em Cristo Jesus. Mas vamos lá. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? O eunuco não sabia, né? E convidou Filipe a subir e a sentar junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha a um matadouro,
E como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quem crê, diga amém. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Eu fiquei impressionado com isso, porque é a localização espiritual de Filipe. O cara não está aqui, ele está tão localizado espiritualmente, que é arrebatado, está aqui, daqui está em outro lugar. O GPS dele é o Espírito Santo. E talvez eu e você olhemos essas coisas e a gente fica assim: mas será que não, né? Está 3 dias ouvindo essas coisas. Ele não era mais especial do que eu ou você, mas sabia, estava vivo, ouvia, disponível, não questiona. O caminho está deserto, ele não pergunta: se está deserto, para que eu vou para lá? Não pergunta, ele vai. Localizado espiritualmente, arrebatado. Amém ou não? Aleluia. Quer mais ou está bom? Atos 6, verso 15. Acharam ali. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: volta um pouquinho. Isso, eu gosto desse aqui, porque diz o seguinte: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Pedro estava na prisão? Não. A localização dele era espiritual. O cara está dormindo, estava prestes a ser morto, mas ele não estava ali. A localização dele espiritual era outra. Ninguém descansa numa situação como essa, se não estiver em Cristo. Amém ou não? E aí o próximo verso diz: sobreveio um anjo do Senhor, uma luz iluminou a prisão, e tocando ele do lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. E então saindo o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por intermédio do anjo, ou por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Onde começou o portão automático aí, né? E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou. Não precisamos ler mais, deu para você entender? As sentinelas estão no lugar, está tudo em ordem, materialmente falando, mas um rebuliço espiritualmente falando. Isso não é Pedro, Filipe, João, Paulo, é para nós também. Amém, queridos? E vamos ver só mais um. Qual é aquele que eu tinha falado? É Atos 6,15, né? Atos 6,15 diz que todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão,
viram o seu rosto como se fosse rosto de quê, irmãos? Resplendor. Impressionante. O que era o rosto do Estevão como herança do seu papai e de sua mamãe? Não. Esse cara estava em Cristo. A Bíblia diz que ele era cheio de fé, cheio da graça. E o rosto dele resplandecia algo que ele sabia, se ocupava. Isso é para mim e para você. Amém? Quero concluir só dando um testemunho. Selma, me ajuda. Nós conhecemos recentemente uma irmã muito preciosa e muito próspera, numa determinada cidade do Brasil, com um grande empreendimento, 2 na verdade, de hotelaria. Mas o que nos impressionou não foi isso, mas sim a sua história de fé, onde ao dar à luz a um filho, e o filho ter uma doença já de nascença, a pessoa que cuidava da sua casa teve que ter uma licença e foi substituída por uma outra pessoa que ficou 2 meses, se não me falha a memória, né? Substituindo a atual funcionária deles. E essa pessoa que substituiu era uma irmã, e que soube da doença do filho, e que disse para ela: você quer que eu leve o nome de seu filho para o círculo de oração? Ela falou: leva. E ela levou. A pessoa que estava ministrando pegou o nome e falou: olha, quem deu esse nome aqui dessa pessoa que precisa de oração? Pode dizer para essa pessoa que Deus já curou essa criança. Assim, simples. Ela levou para o check-up, os médicos entraram em alvoroço, porque não encontraram mais, e era uma doença grave, séria, não encontraram. Ela relatou para a mocinha falou assim: você poderia ir agora dar testemunho lá? Ela falou: eu vou. E ela deu o testemunho. Resumindo, ela se converteu assim. Só que, sem muito entendimento, ela foi treinada desde o princípio na fé, oração, Deus, comunhão, e pá, e dá, palavra, e vai, ali, ou seja, numa realidade espiritual de uma pessoa, imagina, numa posição social tão alta assim, mas que começou a enxergar a vida de uma forma diferente, de acordo agora com as Escrituras e numa dependência total em fé do Senhor. Impressionante. Seu marido, com como é que eu posso dizer assim, numa realidade improvável de conhecer o Evangelho, né, pela sua postura, seu estilo de vida, seria improvável ele se render a Cristo. Em 8 meses ele se converteu. Ela dizia que ele saía para ter o tempo com seus colegas, enchendo a cara, né? Numa vida totalmente desregrada, não quero entrar em detalhes. E uma vez ela disse até que orou e falou: Senhor, Tu me ouves e Tu vais trazer meu marido para casa, em segurança e em paz, ele vai chegar aqui. Ela disse que ele chegou, ele só conseguiu chegar, e quando se colocou na porta de casa, caiu de tão bêbado que estava. O Senhor trouxe ele. Ele não tinha condições de dirigir na rodovia o carro, irmãos. Presta atenção.
de uma pessoa recém-convertida, cheia de fé, que crê na palavra e que, posicionada em Cristo Jesus, começa agora a gerir a vida, a família, o próprio marido. E disse que uma vez recebeu ele nesse estado, abraçou ele e falou assim: Satanás, presta atenção, esse aqui você já perdeu, esse é de Jesus, foi lavado com o sangue de Jesus, e Deus, ou seja, começou a declarar. E disse que até ali naquela situação virou para ela e falou assim: nossa, você me assusta, você está me assustando. 8 meses ele se rendeu a Jesus. Se rendeu a Jesus nos últimos anos de sua vida, começou a servir a Jesus. E hoje já está com o Senhor. Conhecemos essa irmã, conversamos com ela. Você olha para as coisas que Deus confiou às mãos dessa irmã, e você pensa assim: nossa, eles devem ser excelentes gestores, administradores, prósperos. Ela, que é a dona, nos diz: eu entro nesse quarto e passo o dia orando e declarando e profetizando e guerreando. Eu fiquei olhando, eu falei: Senhor Jesus, não aguentei. Falei: irmã, é isso que sustenta a vida, a família e os negócios de vocês. É Deus. Ela falou: eu sei, eu sei que é o Senhor. Mostrou o quartinho para nós, né, Selma? Eu entro aqui. Ela falou: pastor, eu entro aqui e eu fico com Deus. Passo o dia com Deus e em Deus. A gente, sem saber, olha e fica impressionado. Não, é Deus. E é o mesmo Deus que está assumindo o controle da sua vida, jovem, e te revelando pela palavra e pelo Espírito Santo a fonte de toda a graça, de todo o bem, de toda a prosperidade, para a glória do Senhor. Receba espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus. Nos apropriamos e recebemos, Senhor, para esse novo tempo, onde o Senhor está nos conduzindo, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Muito obrigado por esses dias, por esse final de semana. Espírito Santo, nós te agradecemos. Muito obrigado. Estamos abertos em Cristo Jesus para a continuidade, pois tu vais com certeza continuar nos conduzindo nesta sabedoria para a revelação no pleno conhecimento de Deus. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deu tempo?